Bora lá, moçada. Agora para as duas outras funções, que são menos importantes que a de álcool. Enol e fenol. Pronto. Enol é uma função que eu tenho que te contar a sua existência para que você não erre confundindo com o álcool. É mais para isso. Então, embora nós vamos falar sobre ela num conteúdo lá na frente, chama-se isomeria. Porque existe uma isomeria, que é uma isomeria dinâmica, onde nós temos o aldeído virando um enol e uma acetona virando um enol. Tá? Então lá a gente vai remeter a lembrar sobre esse enol aqui. Então ele vai servir para duas coisas. Para aprender um dos tipos de isomeria e não confundir com álcool. Tá? Não pode precisar aqui aprender sobre nomenclatura, embora eu vou fazer um aqui. Olha lá. Enol. Qual a diferença do enol para o álcool? É simplesmente o carbono que contém a hidroxila. Então o enol, repare, ele é um álcool, na verdade, é como se fosse um álcool insaturado. Mas a diferença de um álcool saturado é que ele tem a hidroxila e o carbono que contém essa hidroxila ele é um carbono insaturado. Então toda vez que a hidroxila estiver ligado a um carbono insaturado, não é um álcool. Parece que é, como se fosse um álcool, mas ele não é. Ele é um enol. Quando você tem essa situação aqui, uma dupla no carbono que contém hidroxila, a proximidade da dupla da hidroxila muda muito as propriedades da molécula. Embora você fale assim, mas que frescura, só por causa disso, vai criar uma nova família, nova função, mas sim, é necessário, porque as propriedades dessa substância diferem muito das outras que o carbono não é insaturado. Então, ou seja, quando a hidroxila está num carbono saturado, essa molécula e as moléculas que são assim, têm propriedades semelhantes entre si. Agora, quando essa dupla ela cai no mesmo carbono da hidroxila, muda todas as propriedades. Então, ou seja, fica evidente, física e quimicamente falando das moléculas, que é uma outra situação, por isso que tem uma segunda família, beleza? Então você não vai confundir. Apareceu hidroxila, você fala assim, é um álcool, só que você não grita álcool antes, confira. É um álcool, você vai lá dar uma olhada no carbono. Ele é saturado, é álcool. Se você é um álcool, não é, tem uma dupla. Então fique atento a esse detalhe. Ter hidroxila não está cravado para ser um álcool, mas está praticamente, porque a maioria de quem contém hidroxila é um álcool. Você vai olhar o álcool, opa, a hidroxila, opa, é um álcool, e vai conferir esse carbono, beleza? Atrás da informação se ele só tem simples ou se tem dupla, beleza? Então o enol é hidroxila ligado a um carbono que contém dupla, não é álcool, tranquilo? Então eu coloquei duas situações só para você ver. Nesse primeiro aqui, eu tenho hidroxila. Opa, será que é um álcool? No segundo tem hidroxila. Opa, será que é um álcool? No primeiro caso, eu vou olhar agora se o carbono que contém hidroxila é saturado ou insaturado. Nesse caso aqui, ó, esse carbono, ele é insaturado. Se ele é insaturado, aqui eu tenho um enol, tá? E aqui embaixo, do lado, perdão, essa hidroxila está ligada a um carbono que só tem ligações simples. Opa, esse carbono que contém hidroxila é saturado. Então aqui você tem um álcool. Ué, mas e a dupla? É um álcool insaturado. Agora o enol é enol, beleza? Então a dupla, quando é num carbono que não tem hidroxila, não vai fazer o álcool deixar de ser álcool. Vai ser um álcool insaturado. Agora a dupla que está no carbono que contém hidroxila, aí muda a história. Se eu fosse dar um nome, já que eu já dei o trabalho a apresentar para vocês essa situação, vamos fazer um nome, beleza? Nesse caso aqui, eu tenho 3 carbonos, no de cá também, então beleza? Então é prop para os dois. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, prop para o primeiro e vou colocar prop para o segundo. Todos têm dupla, então é N, e eu tenho que localizar. Nesse caso, eu vou ter que enumerar aqui, ó. O grupo funcional tanto faz a extremidade. Então esse é o meu carbono 1, esse é o 2 e esse é o 3, tá? Aqui esse vai ser o carbono 1, esse vai ser o carbono 2 e vai ser o carbono 3, tá? Aqui tanto faz começar por aqui ou por lá. Mas se eu começar por aqui, eu dou prioridade à dupla, lembrou? Se eu começasse por aqui, a hidroxila continuaria no 2. Mas aí a dupla iria para o 2 e 3. Fazendo assim, eu tenho a dupla entre 1 e 2. Então essa é a numeração correta. De cá não resta dúvida. Carbono mais próximo do grupo funcional, a extremidade é esse daqui. Então, beleza. Então, a minha dupla, no primeiro caso, está entre 1 e 2. Vai o número 1. Prop 1, En. E agora eu coloco a posição da hidroxila. Carbono 2, Ol. Pronto. Eu tenho aqui o prop 1, En, 2, Ol. Do lado de cá, eu tenho o prop. Aonde está a dupla? A dupla está entre o 2 e o 3. Então, aí é carbono 2. Prop 2,
em carbono 1, eu tenho ol. Então, olha aqui, ó, a diferença no nome. Ó. Pela diferença do nome, eu consigo de cara saber se é um álcool ou enol? Infelizmente não, porque você bate o olho e vê ol e ol. Opa! Em. E eu tenho dois que terminam com ol e dois que tem no meio em, onde um é álcool e o outro não é álcool. Então aí eu teria que pegar esse nome, construir a molécula, ou, em alguns casos dá, para você olhar o nome e já localizar ali a dupla e onde está a hidroxila. Tá? Por exemplo, aqui ó, para estar o número 1 no em, significa que a dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2, beleza? Correto? Porque a dupla sempre fica entre dois carbonos e vai ao número menor. Se está o número 1 no nome, é porque a dupla está entre 1 e um número maior que ele, que é o 2. Então, entre 1 e 2. E o ol está no 2. Então, você reparou, opa, eu vou ter dupla no carbono 2 e hidroxila no 2. Agora, olha aqui. Nesse caso, a dupla, o 2 em, a dupla está no 2. Se ela está no 2, é porque ela está no carbono 2 e no carbono 3. Ela está entre o 2 e o 3, beleza? E aí, por isso que o menor está no nome. E a hidroxila está no carbono 1. Então, ou seja, eu tenho o grupo funcional no carbono 1 e a dupla não está no mesmo carbono. Não é enol, é álcool. Então, esse caso é um álcool e nesse caso é um enol. Hidroxila e dupla no mesmo carbono, enol. Hidroxila e dupla em carbonos diferentes, é álcool. Fechou? Tranquilo, taca-lhe pau. Vamos agora para os fenóis. Bom, o fenol está aqui, ó. O que é um fenol? É fácil de não confundir com álcool e com enol. Ele também é uma função que tem a hidroxila, tá? Então são três funções que têm o mesmo grupo funcional, OH. Só que cada um tem uma particularidade. A particularidade de álcool e enol realmente é nos detalhes. Mas aqui não é. Aqui é bem grosseiro, é bem escancarado. Aqui eu tenho que ter hidroxila ligada a anel benzênico. O que é o anel benzênico? É o benzeno, tá? É um ciclo de 6 carbonos com duplas alternadas. Lembre-se, essa bolinha que está aqui significa que existe uma dupla sim, uma dupla não. Dupla sim, dupla não, dupla sim. Então, ou seja, duplas alternadas, tá? Então, cada carbono já está fazendo 3 ligações. Esse aqui foi para 4. Aí a gente pode pôr os hidrogênios aqui. Aí seria o benzeno normal com o OH lá. É o fenol, tá? Só que eu posso ter ramificações, grupos substituintes, posso ter outro OH. Ou seja, os diferentes fenóis vão se diferir nisso. Todos vão ter em comum o anel benzênico e o OH. Agora, uns vão ter 2, 3 OH, outros vão ter metil, etil, isopropil, terc-butil, sec-butil grudado nesse negócio, ou vão ter 2 anéis. Só que nós não precisamos ficar perito em nome de fenol. Embora eles são chatos, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3 exemplos de te mostrar essa chatura, tá? Vocês vão entender porque eu não gosto muito de orgânica. Esses detalhezinhos, essas frescurinhas, é que me faz desanimar um pouco da orgânica, mas faz parte, a gente tem que apresentar. Tá? O grau de importância é baixo, tá? Nomenclatura de fenol. Só tem uma noçãozinha. Agora, de álcool, não. Saber nomenclatura de álcool e diferir álcool de enol é importantíssimo, tá? Isso aqui é um pouco menos importante, mas faz parte do conteúdo, então vamos finalizar. Ó, como é que fica o nome? Existem 3 formas de dar nome para um fenol. 3 formas, tá? Qual que é a primeira? A primeira é simples. Nós vamos chamar isso aqui, ó, de fenol e o outro do radical. Então, nesse caso, a hidroxila é carbono 1. Então, meu radical aqui é o grupo substituído 2. Então, qual que é o nome dele? Direto, sem chorumelos. 2-metil-fenol. Simples assim. Como o metil e o hidroxila está no carbono 1 e no carbono 2, eu posso chamar de ortometil ou simplesmente O. O-metil-fenol. Na verdade, essa sim de baixo é apenas uma, tá? Existe agora mais 2 formas da gente escrever esse nome. A segunda é o seguinte. Eu vou dar o nome primeiro para o grupo funcional. Eu vou tratar o grupo funcional como um grupo substituinte funcional, tá? E vou tratar também o grupo substituinte radical, tá? Então, como é que ficaria dessa forma? Primeiro vai vir o nome do substituinte. Aí eu vou colocar aqui, ó, carbono 1. Eu tenho o hidroxi de hidroxila. No carbono 2 eu tenho o metil. E aí sobrou quem? Tampa tudo. Sobrou benzeno. E aí fica metil, benzeno. Tá? Eu posso fazer benzeno, né? Desculpa. Benzeno. Essa é a segunda forma. Então aqui, ó, isso aqui é
uma primeira forma, que é a que a gente mais vai usar, porque ela é mais simples, a gente vai sempre tratar de fenóis simples, tá? Pelo amor de Deus, ficar mexendo com fenol complicado. Essa aqui é uma segunda forma de dar o nome, tá? Vamos dar prioridade em segundo lugar a ela. E ainda tem essa de cá. Aí a outra é onde a gente vai chamar de benzenol. Aí ela vai seguir o padrão dos outros hidrocarbonetos. No caso aqui, ó, eu tenho o 2-metil. Aí vem a cadeia carbônica principal. Opa! Que é o benzen. E o ol está no carbono 1, tá? Como o hidrocarboneto ele é chato, cheio de detalhe, a gente sempre vai botar esse número. Lembra do desnecessário? A gente vai sempre usar esse 1. Não vai esquecer desnecessário, porque o hidrocarboneto é chato pra caramba, cheio de frescurinha. Então essa aqui seria a segunda forma, tá? Então a primeira é usar o fenol para dar nome. A segunda é tratar grupo substituinte, grupo funcional e o grupo substituinte como grupos. E aí o resto é a cadeia principal. Então eu venho primeiro nomeando o grupo funcional, depois o radical e o benzeno. É a mais, inclusive, mais técnica de todas usada, sabe? Mas ela é mais chata também. E tem essa aqui, que é como se a gente utilizasse o raciocínio dos hidrocarbonetos, álcalis, que a gente já tem feito. Aonde eu tenho aqui, ó, meu radical, ó. Então aqui, ó, 2-metil é meu radical e aqui minha cadeia carbônica principal, tá? Então esse daqui é o que se assemelha mais com a nossa forma de dar nome que a gente já aprendeu lá em hidrocarbonetos, tranquilo? Beleza, vamos lá para o segundo e terceiro a gente finaliza. Nesse caso aqui, usando como fenol. Se eu tampar aqui, ó, eu tenho um fenol. Se eu tampar aqui, eu tenho outro fenol. Então o que eu tenho aqui, ó? No carbono 1, 2 e 3, eu tenho 1,3 de fenol. Pode ser nomeado assim, tá? 1,3 de fenol. Ou, se você quiser, para de fenol. A pessoa sabe que é um fenol só que com duas hidroxilas ligadas ao benzeno, tá? Essa é a primeira forma. Vou colocar elas juntas, tá? Porque eu estou substituindo o para pelo 1 e 3, porque quando tá aqui é orto, aqui... Opa, não é para não, desculpa, é meta, tá? Letra M. Quando tá, se tivesse os carbonos vizinho 1 e 2 era orto, 1 e 3 é meta e 1 e 4 é para, tá? Orto, meta, para, tá? Eu ia errando, mas eu consertei, desculpa aí. Agora eu posso fazer o seguinte, isso aqui é o grupo funcional, como se fosse um grupo substituinte, aí ficaria, ó, 1,3 de hidroxi, então nomeei ele, agora sobrou quem? O benzeno, de hidroxibenzeno, tá? Essa é a segunda forma, que é aquela forma mais técnica, para quando a molécula fica muito complexa, difícil de dar nome, aí eles usam muito essa, onde eles tratam os grupos funcionais como se fossem radicais, tá? Inclusive é a técnica usada quando uma molécula tem mais de uma função, ela pertence a mais de uma função, tem vários grupos funcionais, tá? E a terceira, vou circular, essa aqui é a segunda, a terceira é usar isso aqui como a gente aprendeu anteriormente, radical, depois a cadeia principal. O problema é que não tem radical, né? Então a gente já vai começar aqui, ó. Qual que é a cadeia principal? É o benzeno. Então o benzen no carbono 1 vai terminar com O, que O é para hidrocarboneto, termina em O. Só que tem que colocar a posição desse O. 1,3 ol, só que são dois, de ol. Aí fica benzen 1,3 de ol. E aí a gente adiciona consoante com consoante, adiciona vogal. Então benzeno 1,3 de ol. Tá vendo que é fresco pra caramba? Vamos lá. Vamos por debaixo aqui, ó, pra gente finalizar. Aqui eu tenho dois radicais e é um fenol, tá? Primeiro, é um fenol que é hidroxila ligada a anel benzênico. Eu estou esquecendo de bater nessa tecla. Primeiro é identificar. Olhei, tem o benzeno, mas tem hidroxila. Tá ligado direto ao anel benzênico, fenol, tá? Tem que ser direto, tá, pessoal? Eu vou depois dar o lance para vocês que o vestibular quer confundir vocês. Então tá aqui, ó. Hidroxila ligada direto ao anel benzênico. Então eu vou chamar isso aqui, ó. Vou tampar os radicais. Isso aí é fenol, beleza? E eu tenho os radicais. Então tem o etil e o metil. Então eu vou numerar aqui, ó. Número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então qual que é o nome dele? Primeiro tem os radicais. Então vamos colocar aqui embaixo, ó. Vai ficar 2 etil, 3 metil, fenol. Só assim, tá? Não preciso se preocupar em localizar a hidroxila, que é uma só. Agora vamos para a segunda forma, né? Você poderia também colocar, deixa eu ver, aqui, ó. Primeiro, hidroxila, depois vem os radicais. Tudo é grupo substituinte, né? Grupo substituinte e grupo substituinte funcional. Então vamos lá. Primeiro vem ele. Fica 1 hidroxi
2-etil, 3-metil, pronto, acabei de nomear todos os grupos, agora vem cadeia principal, benzeno, porque o que sobrou aí é o benzeno, tá? Então na hora que você tampa todos os grupos, sobra o cadeia principal, que é o meu benzeno, então fica 1-hidroxi, a hidroxila está no carbono 1, 2-etil, 3-metil, benzeno. E a terceira e última forma é parecida com o que a gente nomeia, radical primeiro, cadeia principal depois, cadeia principal é o próprio benzeno. Então vamos lá, radical primeiro. Vai ficar lá 2-etil, 3-metil, cadeia carbono principal, é o benzeno, né? Então 2-etil, benzeno, e aí eu tenho na posição 1 o ol, tá? Benzeno, uol. Posso não numerar o número 1 aqui? Pode. Aí ficaria 2-etil, 3-metil, benzenol. Pode sim. Não é necessário. Não é que está errado colocar. Só é desnecessário, mas eu estou fazendo isso aqui por quê? Porque essa nomenclatura é chata pra caramba, é cheia de detalhe. E aí eu não prefiro fazer assim para não cometer nenhum erro, tá? Então tá tranquilo. Te apresentei o fenol. A nomenclatura de fenol é menos importante, embora eu vou colocar isso na atividade para você. O mais importante aqui mesmo é ter certeza que é um fenol e não um álcool. Repara, se eu tiver isso aqui, ó, eu tenho aqui ó, um benzeno, aí eu tenho aqui um carbono, e esse carbono tem hidroxila. Isso aqui que está circulado de vermelho, é um álcool ou é um fenol? Olha lá, hidroxila ligada a carbono saturado. É álcool, é enol ou fenol? Álcool. Olha, mas professor, eu tenho hidroxila neobenzênico, mas não está ligado de forma direta. Tá? Se você for pensar bem, a hidroxila ligada de forma direta está ligada a um carbono insaturado. Só que é um carbono insaturado que faz parte de um anel benzênico. Então vamos lá para a gente fixar. Isso aqui é um álcool, tá? Um álcool aromático. Tá? Eu tenho então a hidroxila em carbono saturado, álcool, em carbono insaturado, enol, em carbono insaturado que pertence a um anel benzênico, ou seja, hidroxila ligado direto a anel benzênico, fenol. Álcool, enol e fenol. Tranquilo? Então é isso aí. Dúvidas, registra o WhatsApp aí pra gente poder sanar isso aí. Grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.